Nesta nossa última aula, nós vamos abordar um tema que é um recurso precioso para todos nós. O tempo, ele não se renova, por isso é muito importante, e isso é uma das grandes habilidades do gestor, de que maneira ele utiliza o tempo. Não apenas o tempo da empresa, mas o tempo dele. Existe um processo muito interessante que se chama procrastinação. O que é isso? É deixar para amanhã, para depois. Nós tendemos a fazer aquelas coisas que num primeiro momento nos dão prazer e deixar aquelas coisas que nós não engolimos muito bem para fazer para frente. Acontece que essas coisas que nós deixamos para fazer é como aquela história do copo d'água. Você conhece aquela história do copo d'água cheio? Fique segurando um copo d'água cheio por 5 minutos e você vai ter uma percepção. Segure este mesmo copo por meia hora, por 2 horas, por 4 horas. Quanto mais nós procrastinamos, mais peso emocional em relação àquelas tarefas nós temos. Gerir o tempo é mais do que uma estratégia, é uma arte e uma técnica. E é isso que nós vamos tratar agora. Eu havia perguntado para vocês sobre a questão da tríade do tempo e hoje nós vamos entrar em alguns detalhes sobre esse tema. A habilidade de fazer a gestão do tempo tem o que a ver com a alta performance e a produtividade. Muito bem, olha só, vamos começar então pelo conhecimento. Eu gostaria de colocar para você a questão da gestão do tempo. O que é gerir? Gerir é planejar, organizar, dirigir e controlar. Será que nós estamos hoje fazendo uso adequado do nosso tempo? Nós estamos usando o nosso tempo para produzir coisas importantes e preciosas para a nossa vida, para o nosso time, para a organização? Essa é uma pergunta de $1 milhão. E eu gostaria de colocar aqui para você o livro do Christian Barbosa, que eu já havia comentado, A Tríade do Tempo. Nesta obra, o Christian Barbosa, ele trabalha, é uma das metodologias para olharmos sobre a gestão do tempo. Você pode encontrar outras, por exemplo, a de Stephen Covey, num livro que eu recomendo fortemente para você, que é Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro, ele é ótimo e lá você tem o quadrante do tempo. E eu escolhi trazer para você a tríade do tempo por uma questão muito simples. Além dele ser um escritor brasileiro, você pode procurar na internet e fazer o seu inventário de como está o uso do tempo. Em aulas anteriores, eu te sugeri que fizesse isso. E agora, eu quero convidar você para fazer isso novamente e observar qual foi a mudança que você teve em relação à sua gestão do tempo quando eu havia lhe convidado lá nas aulas anteriores para fazer o teste e verificar como é que você faz o uso do tempo para agora. O que mudou? Lembre que quando é que eu sei que eu aprendi alguma coisa? Quando o meu comportamento muda. Então, fique sempre observando. Se você observar uma mudançazinha, mínima que seja, que subiu o percentual do importante, comemore, se dê os parabéns, é isso mesmo. Mas olha só, vamos então esmiuçar alguns temas aqui. Tríade vem do quê? Vem de 3. Então, ele olha o tempo, a gestão do tempo, à luz de 3 aspectos, de 3 esferas importantes. A esfera importante, a esfera urgente e a esfera circunstancial. Então, o que acontece? O que é a esfera da importância? São aquelas atividades relevantes que têm grande impacto na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Por exemplo, eu quero parabenizar você agora que está fazendo esta aula. Isso talvez você não tenha urgência e nem seja uma coisa que tenha tanta emergência na sua vida que você tenha que sair correndo, tem um prazo para terminar.
mas note que vai mudar o seu patamar de escolaridade. Isso é um projeto importante. Falar um idioma é um projeto importante. Então, o que acontece? Observe o impacto que isso tem na sua vida pessoal e profissional. Às vezes, fazer uma transição de carreira, ter um filho, são projetos que estão aí na esfera da importância. Eles trazem resultados em curto, médio e longo prazo e, geralmente, eles não têm um prazo de execução que você tenha um deadline e tenha que sair correndo para terminar. Geralmente, as atividades importantes que nós fazemos na vida, elas proporcionam prazer ao serem executadas, sendo a maioria delas bastante espontâneas, feitas de forma espontânea. Então vamos imaginar, você quer estudar um idioma, você quer fazer um curso sobre linguagem corporal, você quer fazer um curso sobre chefe de cozinha, você quer realmente concorrer a uma vaga, a uma ascensão, que ela é uma ascensão vertical, cuja vaga ainda nem está aberta, mas você tem este projeto e você já começa a desenvolver as suas habilidades agora, porque você sabe que a hora que essa vaga for aberta, você já vai ter os seus skills plenamente desenvolvidos para poder ter sucesso no processo de recrutamento e seleção dessa vaga. Muito bem. Agora, ao contrário da esfera da importância, que não tem aquele deadline, que você não tem aquela coisa que tem que sair correndo para entregar, existe a esfera da urgência. O que é a esfera da urgência? É aquilo que é datado. Então, ela abrange todas as atividades as quais sempre tem um tempo curto ou limite para ser entregue. Note, um relatório é uma esfera de urgência. Se você é acometido por uma dor de dente, é uma esfera de urgência e importância. Então, as atividades da esfera da urgência são aquelas exigências que chegam em cima da hora e que não podem também ser previstas. E, em geral, elas acabam trazendo muita pressão e estresse. E é aí que é muito importante fazer aquele inventário da tríade do tempo que eu te convidei. Por quê? Se você tem no seu relatório que o maior percentual do teu tempo está sendo utilizado pela esfera da urgência, existe aí um convite muito importante para você. Olhar como é que está o seu planejamento. Como é que você tem tratado com a questão da prioridade? Como é que você tem utilizado, o que está roubando o teu tempo nesse processo todo, que está fazendo com que você tenha muito tempo envolvido na esfera da urgência? Por que a esfera da urgência é importante que ela seja sempre um pouquinho menor, que ela seja menor? Porque é exatamente isso que está aí na tela. Ela traz pressão e estresse. Dependendo do tipo do estresse, nós sabemos que o estresse, ele pode ser o estresse positivo ou um estresse que não é nada positivo. Se você nunca ouviu falar em estresse positivo, que é na verdade o eustresse, é aquele friozinho na barriga, que você tem algo para entregar, você tem uma palestra para fazer, uma apresentação para fazer, e tem uma data e dá aquelas borboletinhas no estômago e você corre e você empenha a tua energia e tem um bom resultado. Esse estresse, ele traz um resultado positivo. Agora, o estresse, se você está muito na esfera da urgência, o que você tem é o distresse. O distresse é o estresse negativo, sim. O que é o estresse? É a síndrome da adaptação. O estresse negativo é aquele que num primeiro momento, ele tem uma carga de energia, você utiliza uma grande energia e dá aquele resultado. Mas se você está muito na esfera da urgência, lá vem outro, e lá vem outro, e lá vem outro, e você não consegue com que o seu organismo se recupere.
de todos aqueles hormônios do estresse da primeira vez. E o que isso começa a acontecer? Você começa a perceber irritabilidade, insônia, perda de apetite, ou então excesso de sono, excesso de apetite. E aí vem a outra fase. Se esse processo de estresse continua, vem o adoecer. Por quê? Nós somos seres biopsicossociais e qualquer coisa que aconteça na camada biológica afeta a psicológica e afeta a social. Da mesma maneira, qualquer coisa que aconteça na camada social afeta a nossa camada biológica e psicológica. Então, se você tem um alto score na esfera da urgência, eu te convido a urgentemente você observar como é que está o seu planejamento. E se não for apenas uma questão de planejamento, veja se talvez você não esteja cometido por uma outra questão do excesso da centralização. Existem pessoas que preferem ter tudo nas mãos porque elas fazem rapidinho e elas têm dificuldade em delegar para o outro. Então comece a observar o que você pode delegar, mesmo que se num primeiro momento você tenha que fazer uma mentoria com a outra pessoa para poder delegar aquele conjunto de funções. Então, observe como é você nesse quesito de centralização. Verifique aquelas ações que apenas você pode fazer e aquelas que outras podem fazer, muitas vezes, que estão hierarquicamente em níveis hierárquicos abaixo de você, que você pode passar essa tarefa. Perceba que isso é muito inteligente, porque você vai criar uma área de manobra para poder investir o teu tempo, a tua inteligência, os teus recursos, os teus conhecimentos em atividades, em ações, em estratégias que estão na esfera da importância. E aí, eu tenho também a esfera circunstancial. Como eu havia falado anteriormente para você, a esfera circunstancial é um verdadeiro vilão na questão da gestão do tempo e da produtividade. Porque o que está na esfera circunstancial? São aquelas atividades desnecessárias que, por serem consideradas apropriadas pela sociedade, ou são excessivas, ou elas não têm nenhum tipo de resultado. Então vamos imaginar, quem é que é muito refém dessas atividades da esfera circunstancial? Pessoas que não sabem falar não. É muito interessante. Vou dar um exemplo na empresa. Cada um de nós tem um conjunto de tarefas e de atribuições para cuidar. E aí, sempre tem um espertinho que, se bobeou, joga uma atribuiçãozinha para você. E você vai cuidando, vai cuidando. Chega uma hora que talvez, para você não criar uma situação deselegante ou desagradável com outra pessoa, você deixa de fazer a sua atividade. E aí entra em tensão, entra em estresse. Então é muito interessante entender que aquilo que falar não na nossa cultura, aqui na nossa cultura latina, é algo quase que ofensivo. Mas note que é muito importante anfitriar a si mesmo e se pensar, se eu disser um sim para aquela pessoa, eu estou dizendo um não para mim? Estou. Qual é o impacto disso? Vai ser positivo para mim? Se não for, você com muita elegância diga, olha, eu sinto muito, mas hoje eu não vou poder lhe ajudar. Se não te trouxer nenhum problema, não custa nada, isso faz parte da generosidade. Mas é sempre importante avaliar o que isso pode trazer de impacto para você. Outra coisa que é terrível, na questão da esfera circunstancial, é o tempo que nós nos envolvemos em redes sociais ou em atividades que efetivamente não constroem nada. Não estou me referindo aqui à questão da atividade de prazer e de lazer. Lazer e prazer são fundamentais para a saúde física e emocional. Quando nós fazemos algo que nós gostamos, nós realmente recriamos a nossa energia.
pode perceber. Muitas vezes você está aí com um problema, não consegue resolver de jeito nenhum. Tira a tua cabeça daquilo, vai brincar, vai tomar uma água, conversar com alguém. Quando você volta, parece que a solução do problema fica clara diante dos seus olhos. Então, não é sobre isso que me refiro, mas eu me refiro àquelas longas discussões que você vai gastar uma energia e um tempo danado para querer provar que tem razão, para querer colonizar o outro. Então, isso acaba caindo na tua esfera do circunstancial. Então, é importante entender isso, porque quando nós estamos na questão da esfera do circunstancial, qual é o convite a fazer? Se no anterior era um convite a olhar para o planejamento e olhar para aquilo que você pode delegar, que não necessariamente dependa do teu talento, da tua expertise, aqui no circunstancial é olhar exatamente aquilo que você pode eliminar. O que é que você está fazendo que não faz parte dos teus planos, que não constrói, que não produz resultado algum e que está ali impactando você? O ideal é que a nossa esfera circunstancial de tempo seja o menor score possível e que quando você tem algo ali circunstancial, seja exatamente por escolha. O que eu quero dizer com isso? Olha só, a escolha de você fazer uma gentileza, de você se oferecer realmente para fazer algo por alguém, de você contribuir com um projeto, isso é uma escolha. Porque o que acontece? É muito importante quando nós estamos baixos na esfera circunstancial, é como se, imagine um time de futebol. Nós estamos lá jogando e quando nós estamos na esfera circunstancial muito alta, nós estamos na arquibancada. São os outros que determinam o que nós vamos fazer e nós estamos ali, simplesmente assistindo o protagonismo da vida das outras pessoas. Então, por isso é que é tão importante olharmos para essa questão da gestão do tempo. E é interessante que agora que você já está municiado de uma série de informações, que tal começar a observar o que é possível fazer aí na sua agenda? O que é que você tem procrastinado? O que faz com que você procrastine? É o desprazer? É talvez a falta de planejamento? Se pergunte, o que é importante, o que é possível fazer para que eu possa melhorar a gestão do tempo? Certamente você vai identificar uma grande melhoria no seu desempenho, satisfação, redução de estresse e de produtividade também. Eu quero agradecer você que ficou comigo até aqui e lhe desejar boa sorte e que a sua vida profissional e as suas escolhas pela vida sejam sempre fruto e possam lhe dar sempre uma grande alegria e satisfação. Um grande abraço e até a próxima.